Viva! Seja bem-vindo à Liga dos Inovadores, o podcast do Expresso sobre o que de inovador e mais distintivo está a ser feito pelas empresas em Portugal. Eu sou o Pedro Lima. Eu, Elizabeth Miranda. E a acompanhar-nos hoje temos o Carlos Alves, da HFA. HFA é um acrónimo formado pelas iniciais dos fundadores, Henrique, Fernando e Alves, S.A., que criaram a empresa há 30 anos em Águeda. A HFA expandiu-se e já é um grupo com participações em 7 empresas na área da eletrónica e da microeletrónica e também das telecomunicações. O grupo no seu conjunto é um dos maiores empregadores da Águeda e da Aveiro. Já estava na nossa lista de convidados há alguns meses, não é, Pedro? Foi-nos sugerido aqui por um dos nossos curadores pela dimensão do grupo, pelo papel que tem no ecossistema e também pelo setor de atividade. Sim, o Carlos Alves costuma dizer até que tudo é eletrónica e, de facto, hoje em dia ela é omnipresente. Praticamente não há objeto, não há serviço que usemos que não integre já algum componente eletrónico. Vamos falar disso, não é? Há umas décadas a eletrónica, por exemplo, nos carros, estava no rádio, na ignição, um pouco mais. Hoje em dia está nos travões, está nos airbags, está nas câmaras, está em todo o lado, não é? Os frigoríficos. Temos frigoríficos com sensores de umidade, de temperatura, de controle de energia. E aos telemóveis, não te esqueças dos telemóveis, os ecrãs são táteis, há sensores de luz, o som. É um grande salto no espaço de poucas décadas. E até roupas inteligentes há, não é? Com fios e microchips nos tecidos. Aliás, já falámos sobre isto aqui na Liga dos Inovadores, quando passaram por cá algumas empresas têxteis. Sim, dá de facto pano para mangas. Vamos então juntar o Carlos à nossa conversa. Nós, empresas, fala Elisa Vaz, boa tarde. Boa tarde, daqui fala o Vítor, da Vítor e Associados. Então? Sim? Não vai dizer esta chamada será gravada para controle de qualidade, etc e tal? Não, aqui quem controla a qualidade é o Sr. Vítor. Eu? Sim, são os nossos clientes. Ah, entendi. E aprovo. Os nossos clientes são tão importantes para nós como os seus são para si. É por isso que ninguém entende o seu negócio como nós. Saiba mais em nós.pt/empresas. Carlos, bem-vindo à Liga dos Inovadores. Obrigado pela sua presença. É um gosto estar aqui. Obrigado pelo convite. O que é que ouvimos no início deste episódio? Esse som é um som de um equipamento que nós testamos e que produzimos na HFA, que é para os Estados Unidos, para ser usado nas escolas dos Estados Unidos. Foi feito um estudo nos Estados Unidos em que os alunos que estavam no fim da sala não tinham aproveitamento idêntico aos alunos que estavam no princípio da sala, por causa das questões do áudio e de ouvirem mal o que o professor dizia. Então houve uma empresa que produziu um equipamento que permite ter o mesmo som em todo o espaço da sala. E, ao mesmo tempo, o equipamento está ligado de tal forma com a polícia e com a sala dos professores e da segurança. Se, por exemplo, entrar alguém na sala com uma arma, o chefe da turma ou o professor tem uma pulseira que clica e abre um canal com a polícia e percebe a polícia sabe em que sala é que está a haver problemas e o que é que acontece. E está a ouvir o que é que se passa na sala. A professora pode-se virar para a pessoa que entrou e dizer: João, cuidado, baixa a faca. E a polícia já sabe que é uma faca que ele tem, não é uma metralhadora ou outra arma. E isto é um produto que nós estamos a fazer para os Estados Unidos e para o Canadá. Portanto, não só permite que os alunos tenham melhor aproveitamento porque ouvem melhor, mas também é um equipamento de segurança. Exatamente, aumenta a segurança na turma, na sala de aula e, ao mesmo tempo, se houver um problema numa sala, os professores podem avisar os outros professores de que está a haver um problema para afastar os alunos daquela sala de aula. E como é que é, portanto, é instalado ao longo do espaço? Como é Sim, que a instalação não é feita por nós fazemos a produção, mas a instalação é colocada os alto-falantes no teto das salas de aula, o professor tem o microfone e tudo isso é depois posto a falar. Nós temos andado a falar que isto seria bom para Portugal por outra razão, que era, nas salas de aula em Portugal, muitas vezes existem alunos de vários países que percebem mal português
Então, com as tecnologias que hoje há em dia, de inteligência artificial, seria possível o professor estar a falar e cada aluno estar, que deve ser com alto-falantes no teto, com os auscultadores como nós estamos a usar agora, cada um poder ouvir na sua língua nativa o que é que o professor está a dizer. Seria uma vantagem da aprendizagem também. Isso era fácil então de adaptar o sistema? Sim, era fácil, exatamente. Mas Portugal está muito ainda atrasado nesta questão das escolas. As escolas estão muito Pois, o que eu ia perguntar era porque é que não temos o mesmo, também poderíamos ter o mesmo sistema nas escolas portuguesas, não tanto pela questão da segurança, que é muito mais premente nos Estados Unidos, mas também em termos de som para que os alunos possam ouvir, seria um equipamento também importante. Pois, um dia poderá ser que aconteça também em Portugal. Exatamente. Só está nos Estados Unidos e no Canadá. Então, e aonde é que está a eletrónica, por exemplo, nesses equipamentos? Vocês produzem equipamentos eletrónicos, melhor, montam e testam equipamentos eletrónicos, A HFA é uma empresa que trabalha essencialmente na assemblagem, na produção das placas e dos equipamentos. Nós não fazemos o desenvolvimento. Temos um grupo de empresas que têm desenvolvimento, mas nós na HFA só fazemos a produção. E o que nós fazemos é montar as placas, recebemos os esquemas, as listas de material, podemos ser nós a comprar os componentes ou o cliente a comprar os componentes, assemblamos, montamos e testamos. Este ruído é o ruído do teste que nós fazemos dentro da empresa. E depois isso é enviado para o cliente. Nós temos, por exemplo, produtos que vão para os Estados Unidos, mas a fatura vai para a Alemanha, porque o cliente é alemão, não chega a ver o equipamento, vai diretamente para os clientes finais. A HFA é uma empresa que está em Águeda, estamos no mercado há 30 anos. Neste momento somos cerca de 390 pessoas e trabalhamos essencialmente na produção. Também desenvolvemos algumas plataformas de teste para nós e para os clientes e trabalhamos em todas as áreas da tecnologia. Nós trabalhamos na área das telecomunicações e hoje em dia em Portugal, ou na Alemanha, ou no Brasil, ou nos Estados Unidos, se estivermos a utilizar a internet, nós estivermos a telefonar, ou se estivermos a ver televisão, certamente estão a utilizar placas que nós produzimos na HFA. Também trabalhamos na área do automóvel. Os principais players da indústria automóvel europeus utilizam placas fabricadas por nós, mas não é só automóveis, é também autocarros e comboios. Trabalhamos em eletrónica geral, desde dispositivos médicos, sistemas de iluminação, IoT, a televisão, controle de acesso, automação, é uma panóplia muito grande. É o mundo, não Exatamente. é? O Carlos diz que a eletrónica está em todo lado, não é? Já vimos aí algumas entrevistas suas. Exato, nós fazemos. E não só fazemos, fabricamos, também ajudamos a desenvolver e utilizamos. Eu tenho um pacemaker, por isso eu vivo graças à eletrónica. Eu vivo a eletrónica. Pronto, é isso. Então, dê-nos assim mais alguns exemplos. Por exemplo, a saúde é um mundo, não é? Deu aí esse exemplo do amplificador de som ou modificador de som, mas, por exemplo, o seu pacemaker foi feito lá na HFA? Ainda não. Mas estamos a preparar para isso um dia. Já fazemos alguns dispositivos médicos. Mas estou-me a lembrar de um produto que fazemos para uma empresa francesa que é essencial para pessoas com mobilidade reduzida ou pessoas que estão sozinhas em casa e que se sentirem mal ou necessitarem, eles podem carregar num medalhão e automaticamente vão gerados umas chamadas para os bombeiros ou para um médico ou para um familiar que permite falar. Se a pessoa cair, como aquilo tem alta voz, a pessoa pode estar no chão, não se consegue levantar, mas pode estar a comunicar. Isso é um exemplo, um produto que já estamos a fazer há bastantes anos, para uma empresa francesa, que depois é aplicada em França, Áustria, Suíça, ali nos Países Baixos. Tem um sensor também para verificar se a pessoa se cai, por exemplo. Exatamente. E o que aí é eletrónica? O que é engenharia de software? Eu quando penso em eletrónica, penso assim numa plaquinha verde cheia de chips e fios, eu basicamente. Uma para vos mostrar. Mas é uma visão muito simplificadora. Exato, não é? A eletrónica, é assim, hoje fala-se muito em software, inteligência artificial, mas se não houver o hardware, onde é que isso vai correr? Precisamos sempre da placa, do hardware. E é uma coisa muito diversificada. Hoje em dia o grande problema é focar-nos, porque há tanta coisa para fazer, há tantas ideias que nós temos que ver se tem sucesso no mercado. Muitas vezes porque o custo é elevado e depois não vamos ter a venda, por outras vezes é uma ideia muito avançada que ainda não está com a tecnologia toda disponível. Mas a eletrónica, o hardware é fundamental. O software é aquilo que vai correr dentro do hardware e que permite fazer as ligações, fazer interconexões, fazer os algoritmos, que permite depois fazer toda a panóplia das aplicações que nós vemos hoje em dia.
Vocês então, portanto, conseguem apresentar soluções para todas as áreas, digamos assim, microeletrónica para todas as áreas? É assim, não é bem apresentar soluções, é produzir. Porque no grupo conseguimos apresentar outras soluções. Temos empresas de desenvolvimento no grupo, a Pica Advança, que já esteve aqui um dia, que faz fotónica, e nós fazemos a produção dessa fotónica. Temos outras empresas no grupo que fazem desenvolvimento na área da Smart Cities, na área da iluminação, e que nós podemos produzir. Mas, em princípio, nós podemos produzir um bocadinho tudo o que é possível fazer na eletrónica, desde a defesa, ao espaço, dispositivos médicos, como disse, de telecomunicações, é possível. Agora, nós temos que ver quantidades, nós da GFA somos muito flexíveis, às vezes fazemos só uma placa. Nós temos um cliente que nos manda fazer uma placa por ano, que é o CERN, na Suíça, o acelerador de partículas, placa complexa, com 5.000 e tal componentes, e só montamos um produto. E essa placa é para quê? É utilizada no acelerador de partículas para estudar a física fundamental que está a ser desenvolvida por cientistas lá no CERN. Mas temos também placas que fazemos 40.000 por semana para outros clientes. Esta variedade de placas, de produtos e também a flexibilidade é aquilo que é a nossa mais-valia. As vossas fábricas estão preparadas para os diferentes... Exatamente. Por exemplo, pegando num telemóvel normal, o que é que temos aqui de microeletrónica? Teremos muita coisa, mas... Sim, a microeletrónica aí está... Primeiro é o desenvolvimento, que utiliza tecnologias mais recentes para podermos ter um telemóvel que seja topo de gama, né, como nós falamos, mas toda a produção é possível fazer. Agora temos que pensar o seguinte: nós em Portugal e na Europa temos uma dificuldade, nós não temos componentes, temos que adquirir muitas delas na China e no Oeste. E então temos um problema que é o custo de transporte, o custo da mercadoria. É muito mais fácil muitas vezes fazer essa eletrónica nessas empresas. Na China, por exemplo, ou na Índia, ou no Vietnã. Em Portugal nós temos outra empresa, que é a Wartronic, que faz a produção de quantidades maiores. A HFA é mais flexível em quantidades mais pequenas. Mas o que custa é esta questão da quantidade. Isto é um bocadinho assim, na eletrónica, quanto maior for a quantidade de componentes, mais baixo é o preço do componente. Só estamos a comprar pouco. Agora imagina na China, que eles compram milhares para várias empresas, conseguem ter um preço muito mais reduzido, e aí é que nós não conseguimos concorrer. Agora, quando são coisas mais complexas, com mais testes, aí nós conseguimos concorrer, e pronto, e nós estamos a produzir não só para Portugal, mas para outros países da Europa, principalmente, e dos Estados Unidos, que são Israel, que é um mercado competitivo, mas que é preciso qualidade, e aí nós conseguimos se ingrar, e estamos há 30 anos, por isso estamos a conseguir. Consegue dar-nos outros exemplos dos muitas dezenas de equipamentos que fazem? Já falou aqui dos modificadores de som, os medalhões. Por exemplo, quando foi a TDT, a introdução da televisão digital terrestre em Portugal, houve uma empresa portuguesa aqui de Lisboa que desenvolveu, e nós produzimos. Tivemos um equipamento produzido em Portugal, desenvolvido em Portugal, e que está na rede a trabalhar desde essa altura. Temos muitos equipamentos que trabalhamos com uma empresa que é a Altis Labs, por exemplo, que tem equipamentos em todo o mundo, tem milhões de clientes pendurados no hardware que nós produzimos, e que é desenvolvido em Aveiro. Trabalhamos também com a nós, mais na área de reparação e refurbishment, com uma empresa que nós temos, que é a TRC, que faz a reparação e recondicionamento de set-top boxes, de gateways. Temos equipamentos muito na área do automóvel, por exemplo, imagina que fizemos umas placas para a Aston Martin, quando o carro tinha um acidente, automaticamente tinha um circuito para cortar energia. Nós fazemos placas para um cliente que manda para a China para incluir nos carros chineses. E o mais engraçado é que nós compramos alguns componentes à China, depois já assemblamos, acrescentamos valor e voltamos a enviar para a China. Portanto, vocês podem, se eu estiver a travar o meu carro, podem ter sido vocês a desenvolver o sistema? Não, se foi feito por nós, funciona sempre. Repara, nós somos certificados, temos muitas auditorias e tentamos. Eu acho que a mais-valia que nós temos é uma equipa que está connosco há muitos anos e trabalhamos nestes sistemas há muitos anos. Produzimos cerca de 700 produtos diferentes por ano, o que quer dizer que estamos sempre a introduzir produtos novos, e até quer dizer que as pessoas estão sempre em formação, a desenvolver equipamentos de teste, a estudar como é que andam a fazer os testes. Nós temos os testes em real time, ou seja, o cliente pode saber o que é que está a acontecer, no final do dia sabem quantas placas testamos, quantos erros é que deu, qual foi o erro que mais apareceu,
conseguimos fazer isto tudo, somos completamente transparentes. A parte, portanto, de inovação vem dessa capacidade que tem, desse conhecimento acumulado no fornecimento também dessa parte tão variada de componentes. Exatamente, a nossa inovação, ao contrário dos convidados que vocês costumam ter aqui, é mais inovação do processo. Exato. Embora nós ajudemos o nosso cliente a inovar. Por exemplo, muitas vezes um cliente pode estar a desenvolver um produto novo e utiliza um determinado componente, que é um componente que ele tem lá ou que tem estoque e que se calhar vai estar obsoleto daqui a um ano. E então nós ajudamos desde o princípio nesta industrialização, de forma a que podermos logo, olha, é melhor trocar este componente que ele vai estar, ou é muito caro, ou vai estar obsoleto daqui a uns tempos, vai sair do mercado, e tentamos ajudar no desenvolvimento. E há muitos clientes que trabalham com isso. Que nós temos até uma área dentro da empresa em que o cliente pode vir testar a primeira produção, participar, para verificar tudo isso. E está sempre tudo a mudar com a grande velocidade também, não é? Pois, um dos grandes problemas que temos na HFA, problemas que é o nosso sucesso também, é que enquanto na Wartrónica nós somos capazes de ter uma linha de produção que está a debitar placas durante um mês, 2 meses, 3 meses a mesma placa, na HFA nós na mesma linha de produção podemos ter 2 ou 3 setups, mudar placas completamente diferentes estamos a produzir porque as quantidades são pequenas. Pois. Demoramos 2 horas a montar o setup, fazemos 2 ou 3 placas, agora desmonta e vamos montar outra placa. Por isso, aquele tempo de mudança de ferramentas, mudar o setup é muito importante para nós, quanto mais curto for, melhor. Estilo Fórmula 1, a mudar os pneus, Exato. tem que ser o mais rápido possível. Vocês também fazem equipamentos para satélites, não é? E para a área da defesa. Sim, nós trabalhamos com uma empresa portuguesa que trabalha com a ESA e com empresas na Alemanha, em que nós fazemos a produção. Mais uma vez, há um exemplo, nós fazemos 2 placas, uma vai no satélite, outra fica interna no laboratório para simular, e até às vezes para desenvolver software que já vai para cima, mas que já ainda está a ser desenvolvido quando o foguetão subiu. Temos placas na Estação Internacional, e até temos uma placa que estamos a fornecer agora à SpaceX que utilizam no foguetão que eles têm. O mais importante e o maior foguetão do mundo, nós estamos a fazer uma parte da eletrónica. Nós fazemos as perguntas e o Carlos está assim com uma naturalidade, não é? Como se isto fosse, sim. Para si já é. É o nosso dia-a-dia, são 30 anos a trabalhar nesta área e com muito gosto. Pois nós estamos aqui a tentar perceber que 700 produtos é que saem dessas linhas de produção e que não têm a vossa marca, não é? Porque é interessante, nunca tem não a têm marca. A vossa marca. Mas se calhar tem produtos em vossa casa, se tiverem Mel, tem a Fiber Gateway que é da Mel, ou se for da nós, tem equipamentos que nós também estamos a testar e a reparar, nos nossos carros, nas máquinas de café, no controle de iluminação. Todos os dias, se calhar, utilizam. Conseguem encontrar todos os dias o seu trabalho. Exatamente. E depois é engraçado, quando vou a qualquer lado, estou a olhar para as luzes, mas estás a olhar porquê? Não, porque nós produzimos luzes, estou a ver se é nossa. Ou qual é o estilo, ou qual é o modelo. É um bocadinho isso. Portanto, consegue facilmente identificar se está lá o vosso dedo entre as... Não é facilmente, mas conseguimos, por exemplo, nos hipermercados do continente, toda a iluminação LED é nossa. Por isso, nós, quando chegamos lá, a temperatura de cor na fruta, na carne, é completamente diferente e aquilo é feito de tal maneira, e estudado e desenvolvido, neste caso no Light Engine, e nós produzimos, para que quando o consumidor vá, aquilo tenha um bom aspecto. É aquele trabalho, portanto, que dá uma forma um bocadinho invisível, nós já estamos preparados para que as coisas corram sempre bem e que existam normalmente, e portanto está lá o vosso trabalho, sim. A vossa impressão digital. Sim, mas é um gosto, porque todos os dias não sabemos bem o que é que vai acontecer. Pode vir um cliente com uma ideia completamente diferente para produzirmos uma coisa. Que é isto? E o que nós fazemos, temos uma equipa que analisa os pedidos para ver se nós temos as condições todas, se é preciso comprar uma máquina nova, comprar um software diferente para fazer o teste, que requisitos é que o cliente tem para montarmos. Qual foi assim o pedido, ou quais foram assim, os pedidos mais complexos que vocês receberam? Assim, lembra-se assim de algum caso mais desafiante? Uma das placas mais complexas é que estamos a fazer para a PIC, que já teve aqui o Francisco, porque é uma placa muito pequenina, que tem componentes que são produzidos em várias partes do mundo, nomeadamente o laser, e que tem alguma dificuldade, e que até acertarmos o processo andámos bastante tempo em conjunto a trabalhar as duas equipas para conseguir produzir. Portanto, a PIC Advanced, nós nos lembramos, faz aquela eletrónica. Faz uma penzinha, não é? Que convertem os fotões em eletrões. Exatamente. E é a penzinha que está em nossa casa que leva a internet às nossas casas. Neste momento só está ainda nos Estados Unidos, no estado de Nova Iorque, mas aumenta a largura de banda que existe nas nossas casas. Exatamente. E vocês estão a fabricar a tal caixinha. Exatamente. E essa é uma das mais desafiantes. Sim, ultimamente é isso. A parte de dispositivos médicos também, que temos de ter alguns cuidados.
Estamos a fazer um projeto agora com uma empresa do norte da Europa, que é umas palmilhas para pessoas que são diabéticas. Temos um equipamento, estamos a produzir também para uma empresa que está cá em Portugal, que é um equipamento que permite, quando o bebê nasce, encostar o dedo e saber qual é a semana de gestação do bebê. Em Portugal, se calhar, não tem muita piada, porque as grávidas são acompanhadas, mas imagina a Índia, a África, a Sul-América, as mulheres não são acompanhadas e quando o bebê nasce, o médico não sabe, afinal, quantas semanas tem. E aí é possível, estudar e conseguir depois dar uma medicação ou mesmo outros tipos de suporte aos bebés, consoante a semana de gestação, e isso permite fazer isso. É um mundo de facto, mas umas palmilhas, qual é que é a componente eletrónica de uma palmilha? Tem sensores que permite saber qual é a parte do açúcar que existe no sangue e depois pode estar interligado para injetar, para ter um constante de insulina constante ao longo do dia. Nós qualquer dia, portanto, podemos estar com sensores por todo o lado, não é? Eu tenho um pacemaker, por pois, isso é verdade, é uma das vantagens. Mas há N equipamentos de eletrónica que são utilizados cada vez mais no corpo humano, desde a parte auricular, que é muito usada, próteses, exoesqueletos, sei lá. E no têxtil? Também, exatamente. Nós já produzimos uns equipamentos que era para uma empresa que tinha sensores para fazer monitorização ao longo das corridas e ao longo do dia das pessoas, desde eletrocardiograma, temperatura. Para atletas. É só imaginação. O Einstein dizia que a imaginação é mais importante que o conhecimento. Porque a imaginação não tem limites, não é? O conhecimento é que tem. E eu li isto quando tinha 14 anos e foi o meu mantra a partir daí. Mas em que fase da implementação destes sensores, digamos assim, é que estamos neste momento? Ainda falta muito? Estamos numa fase intermédia? Não, já há muito. Nós muitas vezes nem nos apercebemos, mas há muita coisa a ser feita. Mas é sempre o custo que interfere aqui. Há muitos produtos que se calhar têm um nicho de mercado e que são muito bons, mas são muito caros ainda e não é possível de implementar, e há outros que são desafiantes e estão a ser desenvolvidos, mas há muita coisa, sei lá, um dia destes vou ter uma reunião para a semana com uma empresa que tem umas câmaras para meter, para fazer uma colonoscopia, por exemplo, direta, e com uma câmara. São equipamentos produtos que estão a ser desenvolvidos ainda hoje em dia e que, brevemente poderão estar no mercado. Então, e vocês, em concreto, em que fase é que intervêm? Já disse um bocadinho, mas o que é montar e testar? Montar e testar parece uma coisa muito simples, não é? Mas depois nós olhamos para as fotografias da vossa empresa e aquilo parece um laboratório de engenheiros. Sim, porque nós temos de ter cá alguns requisitos de qualidade do ar, temperatura controlada para podermos trabalhar, e toda a gente tem que trabalhar com batas e com luvas porque temos que ter um chão antistático para não haver descargas energéticas. Mas nós estamos no meio da cadeia de valor. Alguém teve a ideia, alguém desenvolveu um sensor, alguém o vai aplicar e nós vamos produzi-lo. Por isso nós estamos já na parte final da cadeia de valor. Portanto, os chips já vêm, os fornecedores já enviam. Nós temos, imagina, a nossa linha as componentes todas. Claro, a nossa linha de produção são uns robozinhos que têm uma capacidade de inserção à volta de 1 milhão de componentes por hora, que vão pegar e vão pôr os componentes nas placas. Que depois previamente tem uma pasta, depois vai ser soldado, e depois continuamos a utilizar alguns componentes mais convencionais, aquelas fichas, os conectores, os fios que há bocadinho falou. Isto tem que ser depois montado mais à frente. Depois aquilo é colocado ou não dentro de uma caixa, plástico ou metálico, ou pode ser só a placa. E depois tem que ser testado. Temos que verificar se aquilo está tudo bem montado, se cumpre os requisitos. Às vezes num cumpre, pode ser um componente que está fora de verificação, às vezes é o software. E é engraçado porque por vezes imagina um cliente que é alemão, que nos encomendou, quem desenvolveu o hardware foi uma empresa alemã, outra, quem desenvolveu o software foi outra, e agora vamos montar a primeira, e vem toda a gente para ver a primeira placa, e aquilo não funciona. E a culpa é a produção. Não, vamos ver. E depois vamos ali todos sentados e olhar para a placa, e muitas vezes temos que alterar um bocadinho o software ou o firmware da placa, e depois quando há a ordem, ok, está tudo testado, agora arrancamos e vamos fazer em série. Momento de tensão, de vamos ver se isto agora funciona, com toda a gente a olhar. Às vezes temos que dizer, olha, vão almoçar, a gente fica aqui e vamos nós tentar resolver, porque Portugal é conhecido também um bocadinho porque somos muito desenrascados, muitas vezes. Flexíveis. Exatamente. E por vezes, às vezes é melhor tentar focar na solução do que no problema, e às vezes o pessoal alemão tem aqueles critérios todos, temos que seguir isto e nós já estamos à frente a mudar e quando lá chegam, ok, já está resolvido.
Carlos, então, do que percebemos, nós na microeletrónica, a nossa indústria ainda está a meio da cadeia de valor, em geral? Ou... Não, há muitas empresas em Portugal, e cada vez mais, de desenvolvimento de placas e desenvolvimento de produtos e também de firmware e software. Ainda na semana passada eu estive num seminário, há 3.000 pessoas a desenvolver software para a BMW, por exemplo, em Portugal. Há muita coisa a ser feita em Portugal. O problema todo é que o que se fala é o que vende, como nós costumamos dizer, é as más notícias. As boas notícias poucas vezes são colocadas. É por isso que temos a Liga. Exatamente, por isso é que vocês são importantes. E o que acontece muitas vezes é isso. Há muita coisa a ser feita em Portugal. Eu lembro-me que quando nós íamos, há 20 anos atrás, íamos à Alemanha dizer que fazia hardware, as pessoas olhavam para nós, mas em Portugal as coisas mudaram radicalmente com o Web Summit. Toda a gente começou a olhar para Portugal. Para aí, Portugal é um país tecnológico. Eu lembro-me que aqui há muitos anos tínhamos um cliente francês, eu levei-o ao multibanco para ele ver o que era possível fazer com o multibanco, comprar um bilhete de cinema, eles não tinham isso. Exatamente. E nós estamos muito avançados, só que não sabemos, entre aspas, ganhar com isso. Há muitas empresas cada vez mais, e nomeadamente startups, que estão a conseguir impor-se. E acha que a Web Summit estamos na semana da Web Summit? Sim, para mim foi muito importante para mudar a imagem tecnológica do país, porque é a percepção que os outros têm, não é o que nós pensamos que são. Os outros têm que ter essa percepção, e a partir daí começou a haver cada vez mais startups a nascer em Portugal e a querer fazer coisas em Portugal. E nós temos capacidade e temos inovação para fazer coisas novas. Falta-nos um bocadinho o apoio, muitas vezes aquele dinheiro, capital, semente que é necessário para arrancar, muitas vezes falha. Nós temos um processo de decisão político muito complicado e muito demorado. Nós fazemos um concurso, uma mini-agenda, um PRR, e a tomada de decisão demora muito. Nós na GFA temos uma política desde a primeira hora, que é um subsídio para nós é um prémio. Nós não estamos à espera daquilo para começar. Colocamos um acrescento. Exatamente. Há um concurso, nós vamos concorrer e começamos a trabalhar. Mas imagine que agora temos aqui um grupo de 7 ou 8 empresas e 2 universidades. Mas as universidades só começam quando têm a certeza que o projeto é aprovado. Tem que fazer contratação pública. Então já estamos atrasados, porque precisamos deles, eles estão a ficar para trás. E isto acontece com o estrangeiro. Se nós estamos num projeto internacional com outras empresas, eles são muito mais rápidos a começar, porque têm apoios do que nós. E penso que um bocadinho em Portugal tentamos agradar a todos. Os outros países não fazem isso. Os outros países definem o que é que querem fazer e vamos apostar nisso e mais para a frente. Foco, eu tive agora uns dias na Ásia e estive em Seul. E eles apostaram em 1958, salvo erro, em 6 empresas, em 5 famílias. E mudaram o país. A Coreia era pobrecíssima e hoje é o mundo. Por exemplo, a LG era uma empresa de cosméticos. Eles chegaram lá, tens aqui milhões e vais investir em eletrónica. A Samsung, a Hyundai, são empresas fantásticas. E que, porque vamos apostar nestas, as outras não interessam. Mas só que depois, com o tempo, as outras são arrastadas. Portugal não. Portugal nós apostamos em tudo e não sabemos bem. Nós temos e depois não há dinheiro para tudo. Temos tido esse debate aqui na Liga dos Inovadores, nomeadamente com os nossos curadores, não é? Porque, de facto, existe essa divisão entre quem considera que é preciso definir uma estratégia e apontar para aí boa parte dos apoios públicos, e depois há quem seja mais abrangente e considere que o mercado é que tem de funcionar. Claro, o mercado tem que funcionar, mas nós vemos os outros países como é que eles estão a fazer. Estão a apoiar o mercado, não estão sozinhos. A Espanha, nesta área da optoeletrónica e da microeletrónica, estão a fazer um trabalho espetacular e excelente. Nós começámos a tentar fazer um edifício em Aveiro, um lab, como nós chamamos, um acelerador na área da fotónica, com várias empresas. A ideia é atrair empresas estrangeiras através da PIC para virem trabalhar para Portugal. Estamos há 6 anos. Ainda não conseguimos sair do papel. A Espanha começou depois de nós, na altura nós éramos inovadores, já tem centros no norte de Espanha, em Valência, que vão ultrapassar-nos e já estão-nos a ultrapassar. Nós estamos a concorrer com pessoas que estão muito rápidas e nós estamos a demorar muito tempo a fazer as coisas. E aí falha a legislação, falha a regulação, falha financiamento? Falhamos todos, principalmente os empresários, não é? Que não têm uma força para pôr em cima da mesa, olha, é isto que nós temos que fazer. Não é só o Estado, então. Sim, aí é preciso também as associações empresariais, tudo isso, trabalhar em conjunto para definirmos o que é que pode ser e o que é que deve ser o país. Olhando um bocadinho para o futuro, a agenda mobilizadora, vocês estão numa agenda mobilizadora, não é? Estamos até em 2, a GFA tem 2. Estamos uma que é da microeletrónica, que a Amcor é o responsável,
e estamos noutra com a parte da mobilidade, o carro elétrico, o CEIA e quem é nós, que é o responsável. A da microeletrónica está a correr muito bem, estamos quase a acabar, e do carro elétrico também. E essa da microeletrónica, o que é que vai ser possível, o que é que vamos ter que não tínhamos agora? O que é isso do chip design, chip packaging que nós vimos por aí? Não sabemos o que significa. Na microeletrónica tivemos várias valências, porque houve empresas que apostaram em preparar-se para o futuro, que foi o caso da HFA, criar condições de produção e teste para o futuro, enquanto outras empresas desenvolveram sensores e robôs para isso. O líder foi a Amcor, que é uma empresa na área do packaging, é uma empresa americana e coreana, por isso é que é a Amcor, e que está no norte do país e que tem quantidades que são sempre muito grandes, ou seja, eles só trabalham para 1 milhão de quantidades, não trabalham em pequenas séries, em médias séries. E eles prepararam-se ainda mais para poder produzir e atrair mais. Temos uma dificuldade que conseguimos não, e percebemos ao longo deste processo, é que faltam-nos pessoas, nós não temos pessoas para trabalhar nestas áreas. Por exemplo, temos vindo a trabalhar com as universidades, os alunos que vão para a eletrónica nunca tiveram eletrónica no liceu. O contacto com a eletrónica no liceu é uma opção de física, não há uma cadeira de eletrónica. Todos os miúdos agora querem ir para a informática, querem trabalhar no computador. Mas chip design é trabalhar no computador, é desenhar, mas precisamos saber eletrónica para saber o que é que vamos a desenhar. E por isso há um esforço que estamos a tentar fazer. A região centro, através da CCDR, criou uma estratégia de semicondutores e da microeletrónica e está a tentar criar uns hubs. No Fundão é software, é o RISC-V, em Coimbra vai ser a computação quântica, em Aveiro vai ser a parte optoeletrónica e microeletrónica e também se calhar um de radiofrequência, ou seja, está-se a criar vários polos, que é um caminho para se conseguir fazer isso, e penso que tem que ser assim, o país tem que decidir o que é quer fazer e apostar em algumas áreas, e depois as universidades têm que se complementar umas às outras para não estar todas a dar a mesma formação, mas ver que formação é que é necessária fazer. Eu também sou conselheiro, vá lá, da Universidade e do Departamento de Eletrónica, e temos às vezes constatado que às vezes vêm 4, 5 miúdos do mesmo liceu para a Universidade para a Eletrónica, e chegámos à conclusão que eles vieram porquê? Porque tinham um laboratório ou então um clube de eletrónica no liceu. E isso levou-os para a eletrónica. Então o que é que criámos neste PRR da microeletrónica? Uma sala em Aveiro onde os miúdos podem ir para lá brincar. Por brincar ou ter aulas de eletrónica. Tem sempre 1 ou 2 tutores lá que os ensina. E temos mais na semana passada tivemos miúdos de Erasmus que foram para lá, na semana passada tivemos 200 miúdos lá que passaram por lá a mexer e a fazer experiências, a montar. Temos que criar este mistério, este bichinho nos miúdos para que eles possam ir. Mas então está aí, portanto, já uma base a ser criada que pode dar frutos. Sim, a microeletrónica deu isso. Temos um observatório também de microeletrónica para atrair empresas estrangeiras para saber, ok, que é preciso fazer qualquer coisa, quem é que em Portugal possa fazer isso, e isso foi criado também ao abrigo da agenda. Por isso estamos a tentar fazer muitas coisas. Portanto, precisamos mais engenheiros eletrónicos do que informáticos, programadores? Não, programadores também. Eu costumo brincar quando vou à universidade, falar com os miúdos, dizer que os informáticos têm tendencialmente a hipótese de emprego, que agora o ChatGPT, a inteligência artificial vai fazer tudo. Pois. Não é verdade, mas pronto. Eu acho que nós precisamos de eletrónica porque precisamos de ter a base para os softwares correrem. E em Portugal é essa a dificuldade. Não é só em Portugal, os Estados Unidos a mesma, a Alemanha, nós no PRR temos um advisor board que é constituído com pessoas da Europa e dos Estados Unidos e que discutimos e aconselham-nos caminhos a fazer, e por isso isto não é só em Portugal. E esta questão de deixar a China e começar a industrializar outra vez a Europa veio mostrar que nós não temos competência suficiente. Por exemplo, em Portugal não é possível fazer a wafer, ou seja, nós fazemos o desenho do chip, mas a produção tem que ser feita. Fora não temos pessoas, não temos dinheiro, nem temos condições para fazer isso em Portugal. Ok, temos que fazer na Europa, ou nós estamos a fazer na Coreia, por exemplo. A Pica de Vança faz na Coreia. Mas pode ser feito na Europa. Mas todo o resto pode ser feito em Portugal. Desde a packaging, a montagem, tudo isso. Então, e com a agenda mobilizadora da área dos microprocessadores, o que é que potencialmente passamos a fazer que não façamos já? Foram criadas condições nas empresas para dar resposta às necessidades que vêm, e isso é o que nós estamos a fazer agora. Portanto, criar funcionalmente os chips vai passar a ser possível ou também já é possível? Algumas já fazem. Tínhamos empresas que trabalham nessa área que agora alavancaram para novas áreas e pronto, estamos agora a fazer. Nós estamos a tentar desenvolver agora uma mini agenda com
São 6 ou 7 parceiros, com a Inesca aqui de Lisboa, com a PIC, com o IT, com a Falcata, com a Altice Labs, a HFA, para desenvolver um chip novo para fazer um outro tipo de produto que será revolucionário no mercado, mas pronto, nós já começámos, mas as universidades estão à espera se isto vai ser apoiado ou não. Isto é sempre o mesmo problema. Nós já começámos em julho. Percebemos do que diz que vocês trabalham num grande ecossistema, não é tão longe de trabalhar Sim, sozinhos. em Portugal existe um grande ecossistema e nós tentamos ajudar uns aos outros. Eu acho que a cooperação entre as empresas que trabalham nestas áreas é muito grande. Nós não somos concorrentes, não somos adversários. Somos, estamos no nosso mercado, às vezes somos concorrentes, mas a maior parte das vezes somos parceiros e ajudamos uns aos outros. Carlos, conte-nos agora um bocadinho como é que chegaram aqui. Como é que surge a HFA? São 3 fundadores. Como é que foi esta aventura? Foi uma aventura, continua a ser uma aventura. É assim, eu tirei o curso de eletrónica em Aveiro. Para mim foi uma desilusão, porque eu quando tinha 14 anos, eu vivia numa aldeia lá no interior da Serra da Estrela, perto de Ceia, e um dia o relógio da capela variou e eu fui lá ver o que era aquilo, e aquilo só vi umas luzinhas que eram umas válvulas ainda não havia transistores lá. E eu cheguei a casa e disse ao meu pai, quero tirar um curso de eletrónica. E comprei um curso por correspondência. E eu recebia as aulas e os componentes. E quando eu vim para a universidade, eu já sabia reparar televisões, rádios e tudo, e cheguei lá, física, química, mecânica, aquelas coisas todas que era uma seca. Só no terceiro ano é que começámos a meter a mão na massa e a começar a fazer coisas. Só que conheci um senhor lá na área da eletrónica, que era o Sr. Simões, trabalhava na oficina, que reparava, eu passava lá as tardes todas, ia aprender com ele, ia fazer coisas. E quando acabei o curso fui para Aveiro. Eu tive uma possibilidade de ir para uma empresa grande, multinacional, só que eu preferi trabalhar numa empresa em Águeda, que era pequenina e estava a querer começar. E passados uns tempos, o Henrique e o Fernando, que são os meus sócios atuais, também foram trabalhar para lá. E um dia na conversa dissemos, porquê é que nós não começamos? E nós comprámos a parte eletrónica dessa empresa. Toda a gente nos chamou que estávamos loucos, que não valia a pena, que mais valia pegar no dinheiro e ir à China, mas nós não tínhamos dinheiro, né? E então, mas não, vamos arrancar. E arrancámos com 7 pessoas e hoje somos 390 e temos no grupo todo, já somos mais de 900 pessoas a trabalhar nestas áreas. E penso que Portugal tem toda a capacidade. Eu passo muito tempo nas escolas e nas universidades a falar com os miúdos. Eu acho que temos potencial, temos é que focar, porque todos eles têm ideias fantásticas, mas nem há realidade, vê lá se isso tem sucesso. Mercado, não é? Eu tenho defendido sempre que os miúdos não deviam fazer projeto ou fazer os trabalhos sempre com os mesmos, tem que ser diferentes, porque depois eles vão para o mercado e não têm lá a equipa de suporte. E tentar, a Universidade de Aveiro está a fazer muito isso, de ter projetos em que tem alguém da gestão, da mecânica, da eletrónica e em conjunto tentar desenvolver uma coisa que possa ir para o mercado. E a HFA tem apoiamos muito pequenas empresas, estamos a apoiar um grupo de aeroespacial lá em Aveiro. Pronto, nós também tentamos retribuir um bocadinho à sociedade aquilo que temos vindo a fazer. Isto então pode-se dizer que é um sonho de criança tornado realidade? É quase isso. mas pronto, com muito esforço. Não? Eu lembro de trabalhar nestas áreas e qualquer gestor e qualquer empreendedor sabe que não há sábados, não há domingos, não há noite nem dia. Quando é necessário temos que estar disponíveis. Temos que estar disponíveis para os colaboradores. Nós temos sorte de ter uma equipa fantástica que já está connosco há muitos anos. Valorizamos muito o trabalho deles e conseguimos por isso surpreender os clientes, que é aquilo que nós queremos fazer todos os dias, é tentar melhorar. Os 3 sócios fundadores ainda são sócios. Ainda continuamos a ser sócios e amigos e continuamos a divertir-nos e todos os dias. E não abriram capital? Ainda não. Não precisa. Nós estamos numa fase que temos que ou comprar ou vender ou ver como é que fazemos. Porquê? Porque as empresas estão todas a juntar para fazer grandes grupos. Um grande grupo ibérico, nós precisamos de uma empresa que esteja na Alemanha ou nos Estados Unidos, porque sozinhos não conseguimos ir para lá e andamos à procura de empresas que sejam pequenas, mas que nos possam dar suporte local, que nos possam ajudar e que nós possamos poder trabalhar com eles. Nós temos vindo a falar com algumas empresas e possivelmente um dia deste vamos ter que fazer isso. Ou seja, sozinhos a gente não consegue, temos que trabalhar em grupo e trabalhar também em grandes grupos para poder ir ao mercado. Uma aquisição nesses mercados. Exato, porque é aquilo que está há um bocadinho a falar. Quanto mais componentes comprarmos, mais baratos eles são. Então temos que ter um grupo grande que faça a compra para todas as empresas. Imagina um grupo com 5 ou 6 empresas, tem mais possibilidade do que nós sozinhos. Então juntos somos mais fortes. Portanto, o grupo atualmente já tem quantas empresas?
Nós temos várias empresas, quando temos capital, temos 7 empresas, uma delas temos mais de 50% ou 2, mas as outras estamos em empresas em que estamos lá para ajudar a potenciar e para alavancar as empresas. É isso que nós pretendemos. Então, E felizmente as coisas têm corrido bem, felizmente, porque nós costumamos dizer que o sucesso só vem antes do trabalho, é no dicionário, porque nós precisamos trabalhar muito para ter sucesso. E é isso que temos vindo a fazer ao longo destes 30 anos. olha, e com tantas empresas e com esta dimensão, que tipo de profissionais têm? E onde os contratam? Fala aí de alguma escassez. Nós tentamos contratar pessoas perto do local onde trabalhamos, porque muitas vezes é preciso fazer horas, é preciso estar disponível e então se estiverem perto é mais fácil. Precisamos de pessoas que tenham paixão, que gostem de fazer aquilo que estão a fazer, porque se nós tivermos paixão nem nos percebemos, chegamos ao final e já estivemos a trabalhar nem nos apercebemos. Pessoas que tenham capacidade de ter ideias, porque nós não desenvolvemos produto, por exemplo, na HFA, mas temos de ter ideias para ver como é que podemos melhorar o processo, ganhar segundos, porque ganhando segundos poupamos ao cliente e conseguimos ser mais rentáveis. Temos que ter o espírito de melhoria contínua. Eu hoje fiz melhor que ontem, mas amanhã ainda vou fazer melhor que hoje. É isto que nós tentamos fazer. Temos de ter pessoas resilientes que o primeiro fracasso não desistam, que continuem a trabalhar, e felizmente temos conseguido. Nós temos um grupo que está connosco há bastantes anos e que conseguimos fazer isso. Ultimamente temos mais apostado também para o exterior. Nós éramos muito low profile, não aparecíamos em feiras, não íamos de lado nenhum. Todos os clientes que nos chegavam, a maior parte deles era alguém que tinha indicado, olha, vai ali, consegues. Agora estamos também um bocadinho a ser mais expansivos, a trabalhar mais para o exterior, não porque seja necessário, ou fundamental, mas porque achamos que temos que mostrar aquilo que sabemos fazer. O que é que exportam? Que percentagem de produção exportam? Nós, direto ou indiretamente, quase tudo o que fazemos é para exportação. Por exemplo, se nós vendemos Altice Labs mete isto nos Estados Unidos, ou na Colômbia, ou em Israel, ou na Alemanha, e as outras empresas a mesma coisa. Diretamente, nós trabalhamos essencialmente com a Alemanha, França e Suíça. Através dos outros, estamos em todos os lados do mundo, estamos por aí. O Carlos é embaixador das Nações Unidas para Objetivos de Sustentabilidade. Isto é para quê? Como é que chegou lá? Nós lá na fábrica, os Objetivos de Sustentabilidade foram umas regras, que foi lançado pela ONU para que as empresas também possam ajudar e contribuem para o melhoramento do ambiente, da segurança, da ética e da responsabilidade social. E nós criámos um grupo dentro da empresa, que eram pessoas das várias áreas, para estudar e quais é que a gente ia trabalhar. Escolhemos alguns e estamos a trabalhar nisso. E pronto, e depois a partir daí começaram a dizer, olha, é preciso o Global Compact e a Associação Ética Empresarial aqui em Portugal, que está em sede em Lisboa, às vezes é preciso uma conferência e dizer, olha, podes lá ir, na vez de ir aqui uma pessoa, vai estar aí perto e vais lá, e começámos a trabalhar assim em conjunto, e por isso é que já estive nas Nações Unidas uma vez, lá na Assembleia Geral, foi uma experiência fantástica, e pronto, e é um trabalho que vimos a fazer. Nós estamos a trabalhar essencialmente na área da educação, na área da energia, na área da formação das pessoas também. Temos um projeto que nós trabalhamos na área da responsabilidade social, que é o HFA, Hoje Fazemos o Amanhã, em que trabalhamos com instituições. Imagina uma IPSS quer fazer uma determinada obra e manda o projeto. Nós temos um período, penso que é em maio, para todas elas se candidatarem. Imagino que são 20 instituições, cada um com o seu projeto, nós pomos lá na empresa à discussão e os colaboradores é que escolhem quais é que vamos apoiar. E temos feito coisas espetaculares. Apoiar financeiramente. Exatamente. Pois, porque a vossa empresa foi-nos precisamente referenciada também pela sustentabilidade social. Portanto, por serem um grupo com preocupações de integração no ecossistema e na sociedade. Daí estas nossas perguntas. Sim, é um bocadinho o retorno à sociedade daquilo que nós temos tido sucesso e tentamos fazer. Lembro-me de uma sala que equipámos para uns miúdos que são doentes, não sei o nome agora, mas que são com uma deficiência muito grande, que é com luzes. No outro dia fui ver uma instalação que nós apoiámos, que é uma horta para pessoas da terceira idade. São coisas, muitas vezes trabalho simples, mas que para eles faz a diferença. E quem decide quais são é que vamos apoiar são os colaboradores da empresa que vão votar, e conforme isso vamos fazendo.
Muito bem, Carlos, estamos a chegar mesmo ao final do... A sério, já? É verdade, o tempo passa a voar quando a conversa é boa. Temos então 3 perguntas que colocamos sempre aos nossos convidados. E a primeira é: que inovação é que gostaria de estar a falar aqui connosco daqui a 5 anos? Eu, pensando na HFA, eu gostaria daqui a 5 anos de ter já bem montado e estabilizado uma área nova de trabalhar na área de semicondutores, que é o packaging dos semicondutores. Nós já temos uma empresa de referência em Portugal, que é a Amcor, mas faz quantidades muito grandes, 1 milhão de componentes. Nós queremos fazer pequenas séries e médias séries para empresas, startups e não só, que queiram experimentar, e a nossa ideia é receber a wafer e depois fazer o packaging e o teste dentro da empresa. Estamos a preparar para isso. A tal mini agenda que nós concorremos foi para isto, mas já montámos uma sala limpa para dar formação, estamos a criar as pessoas para trabalhar nesta área. Packaging de semicondutores é fazer umas cápsulas, umas caixinhas onde eles são protegidos? É Exatamente, isso? Basicamente nós recebemos a wafer, que pode ter milhares de componentes, depois vamos cortá-los e vamos montá-los, ligar os fiozinhos e aquelas coisas todas para poderem estar depois montar nas placas que vamos produzir, nós ou outra empresa. E aí qual é o desafio? Qual é a dificuldade de fazer esse packaging? O desafio é que aquilo é microeletrónica muito, muito pequenina e que tem regras muito específicas, tem que ter sala com temperatura, ambiente, tudo controlado, e o rigor e a disciplina tem que ser muito grande. E depois tem que estar a ser rentável, porque se forem grandes quantidades, o investimento é muito grande, as quantidades têm que ser diluídas em grande quantidade, e nós vamos tentar trabalhar em pequenas e médias séries. Daqui a 5 anos eu espero que já estejamos em franco. Falaremos sobre isso. Exatamente. Então, e o concorrente que mais cobiça? O concorrente mais cobiça. Assim, eu não sei porque, repara, eu conheço muitas fábricas, algumas têm coisas boas, outras têm coisas más, mas eu penso que aquilo que diferencia imagino que eu vou montar uma fábrica nova e vocês também. Nós estamos de um lado da estrada, vocês estão do outro lado da estrada. Vocês têm o dinheiro que eu tenho. Então a tecnologia não vai ser a diferença. Nós vamos poder ter acesso à mesma tecnologia. Vocês trabalham numa maneira de organização, layouts e tudo, que eu até posso não ter, mas posso copiar. Também não faz a diferença. O que faz a diferença são as pessoas que lá estão. Por isso, o que eu cobiço são as pessoas que estão nas outras empresas. A empresa não sei. Agora é assim, para mim é difícil porque há empresas que eu admiro porque fazem coisas fantásticas, mas são mais na área de desenvolvimento, porque a área de produção depende da quantidade, depende do mercado. Se nós tivéssemos um mercado imenso, a gente sabia como é que havia fazer. Mas nós escolhemos trabalhar em séries mais curtas. E por isso, nestas séries mais curtas, eu não tenho assim uma empresa que seja que eu queira ou que queira concorrente. Para mim são todos parceiros. Muito bem. E já agora, então, que gestor mais admira? Pois, assim, eu desde miúdo que gosto de ler biografias, desde não só líderes, mas exploradores, cientistas, e eu já sou um bocadinho da velha guarda, e por isso a empresa que eu sempre admirei foi a Intel, porque comecei a trabalhar com microcontroladores deles na universidade e achei fantástico, sempre segui o que é que eles iam fazendo, o nível de integração, a compatibilidade que havia entre um componente novo com o antigo, achei fantástico. Um líder que eu admirei desde o princípio foi o Bill Gates, porque ele tinha uma ideia de colocar um computador em cada secretária e depois, se possível, com o Windows. E na altura não havia sequer computadores, ele já tinha essa ideia. E há bocado fui à vossa redação e cada mesa tem 2 computadores ou 3 ou 4 monitores. E por isso, mas o líder que eu mais admiro é um cientista, que era o Carl Sagan, desde o princípio. Carlos, muito obrigado pela sua presença aqui na Liga dos Inovadores. Foi um prazer. Foi um gosto muito grande e convido-vos a visitar-nos para constatar em real time e no terreno aquilo que nós estamos a fazer. Agradecemos. Eu sou o Pedro Lima. Eu, Elizabeth Miranda. Em estúdio connosco temos o Gustavo Carvalho, que nos apoia na gravação e também na edição. A sonoplastia é do Hugo Oliveira. Contamos ainda com o apoio do ex-ministro da Economia António Costa Silva e dos professores Isabel Rocha e Ricardo Paes Mamed. Eles são os nossos curadores. A fotografia é Tomás Almeida, a capa Tiago Pereira Santos. A coordenação é de Joana Beleza e Miguel Prado e a direção é de João Vieira Pereira. Siga e subscreva a Liga dos Inovadores na sua plataforma preferida ou em expresso.pt. Nós, empresas Fala Elisa Vaz, boa tarde. Boa tarde, daqui fala o Vítor, da Vitória Associados.
Então, Sim. não vai dizer esta chamada será gravada para controle de qualidade, etc e tal? Não, aqui quem controla a qualidade é o Sr. Vítor. Eu? Sim, são os nossos clientes. Ah, entendi. E aprovo. Os nossos clientes são tão importantes para nós como os seus são para si. É por isso que ninguém entende o seu negócio como nós. Saiba mais em nós.pt/empresas. Num mundo cheio de informação, como ajudar os mais novos a compreender as notícias? O Grupo de Mídia Impressa tem hoje na sua oferta informativa o SIC Explica-me e o Expressinho. Projetos editoriais pensados exclusivamente para crianças e jovens. Notícias claras, adaptadas, que despertam curiosidade e formam cidadãos informados. SIC Explica-me e Expressinho. Informar para crescer.